uma coisa que eu estava querendo muito, eu sempre gostei disso. Que é um sonho que eu consegui realizar. E não sei porquê, Deus me ajudou a colocar o carro de um jeito certo, entrando errado, e o cara ter marcado 2 pontos, mas na verdade só ter marcado 1. Então foi uma coisa que eu não conseguia acreditar, que eu agradeci muito a Deus por essa chance. E pode ter certeza de uma coisa, não tente viver sem Deus. Pode ter certeza de outra coisa, tome cuidado, porque o inimigo ele é sutil. Muitas vezes a gente não percebe como ele entra, muitas vezes a gente não sabe como ele entra, mas a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor. Mas a gente tem que ter certeza que Deus está ao nosso redor. Então sempre tome cuidado, porque ele é muito sutil. Hoje, com a minha fé, com o amor que eu tenho em Deus, eu deixo Ele guiar a minha vida. Eu estou esperando Ele porque creio que Ele tem o melhor para a minha vida. Eu fui até fazer um financiamento, está na aprovação dele, Ele que vai resolver. Eu creio que Ele tem o melhor para mim, né? Então eu acho que isso é muito importante, sabe? Crer, não deixar o diabo, que nem o Bruno falou, invadir a vida da gente. Para sempre confiar em Deus, porque Ele sempre tem o melhor pra gente. Apesar de ter várias coisas mudadas na minha vida, eu ter mudado de casa, todos esses fatores, Deus sempre esteve comigo. E eu sei que Ele nunca me deixou, porque Ele não deixa a gente. Ele, em qualquer situação, assim como, eu não sei se foi o Luiz Miguel que disse, mas qualquer situação, Deus está com a gente. E é só isso, pra gente sempre confiar nele, que Ele é o melhor, Ele tem o melhor pra gente. E às vezes no início de tudo que está acontecendo, a gente não entende por quê. Por que Deus está assim? Por que tem que ser assim? Mas o propósito dele é melhor e lá na frente Ele mostra por que é assim. Tudo foi encaixando, entendeu? Arrumei o trabalho, depois consegui a faculdade e aí tudo deu certo porque eu sabia que ia dar. Que Deus sempre tem não é o segundo plano, na verdade é o plano dele. Você acha que é o segundo plano, mas na verdade é o plano de Deus. Devei crede, vedea, da slavă lui Dumnezeu. Da slavă lui Dumnezeu. Quelle langue que nous avons chanté? Vocês acreditam em que língua que nós cantamos? Oui. Alors, dis-le, dis-le. Oui, on va faire un jeu. Agora nós vamos fazer um jogo. Quelle langue est-ce qu'on vient de chanter? Vocês acham que foi que língua que eles cantaram? C'est pas français. Rumã? Rumeno. Parabéns. Rumeno. Roumain, c'est du Em roumain. rumeno, tá Et certo. maintenant, yes. Jeśli wierzysz, ty uwidzisz sławę Boga, da sławę, ty uwidzisz sławę Boga. E agora? C'est du russe, hein? C'est du russe. Russo. Et maintenant, Betshuf Majda Rabbi, El Majda, Menshuf Majda Rabbi. Moi, je sais pas. Hollandais? Hollandais, não. Non, arabe. Hein? Em árabe, não. Maintenant. Soma gumni gingagis, katanuya la sunu boro, borombi, katanuya la sunu borombi. C'est difficile. Mais difficile. Mais difícil. Oui? C'est un Golan. Langue africaine. Une É langue uma língua africaine. de uma tribo da África. Golã. Sinjite golang, kimini momieluyo, kami samano eikoga. Japonais. Japonês. Et maintenant la suite? Niroshin, Jubidien, Shanti,
Chinês? Le chinois. Chinês. C'est fini? Et puis encore d'autres. Baramba, mais on ne peut pas faire tout ça. Si tu crois, tu verras. Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire, nous verrons la gloire de Dieu. Ah, Français. muito bem, muito Et bem. quelle est la signification de ce chant? O mais importante, qual o significado dessa música? Se você crê em Jesus, se você crê em Jesus, é justo. Sim, sim. Poderá ver da sua glória. Right? Muito bem. Aê. Você, C'est bonitinho. Alors, c'est parce que nous avons eu l'occasion de voir plusieurs pays que nous avons appris la langue pour pouvoir rencontrer des gens et leur dire au moins un mot de l'évangile. Ça, c'est Jean 11. Ça va. Oui. Socorro. Porque eles tiveram a oportunidade de visitar muitos países e por causa disso que eles fizeram questão de aprender ao menos um corinho em cada língua, que é um modo de eles poderem falar com outras pessoas, de evangelizá-las. Ça, c'est Jean 11, 40. É o versículo de João 11, João 11:40, perdão. Voilà. Alors, nous avons pensé faire bien en ayant cette introduction maintenant. Eles quiseram fazer, por isso, uma introdução um pouquinho diferente, cantando todos esses corinhos. Ça nous fait très plaisir de vous rencontrer É com muita alegria que nós encontramos vocês hoje à noite et de passer quelques minutes avec vous. e poder passar algum tempinho curto, mesmo que curto, com vocês. Je dis quelques minutes parce que si nous rentrons trop tard, et nous arriverons trop tard demain pour le culte, A gente não pode demorar muito hoje, porque senão amanhã também vamos nos atrasar para o culto. mais j'aimerais vous dire ceci. Mas tem uma coisa em especial que eu queria falar para vocês. Chacun d'entre vous, sans exception, Cada de vocês, sem exceção alguma, a une très grande valeur aux yeux de Dieu. tem um valor enorme aos olhos de Deus. Personne ne vaut moins que l'autre. Ninguém aqui pode falar, eu tenho menos valor que o outro. Et Dieu est plein d'ambition pour chacun de vous. E Deus tem enormes ambições para cada de vocês. Et il est capable de faire avec n'importe qui des choses merveilleuses. E com qualquer de vocês, Ele é capaz de fazer assim coisas extraordinárias. À une seule condition, Mas tem uma só condição para isso. c'est qu'on écoute sa parole. É que a gente escute a palavra dele. Et pas seulement écouter, mais obéir. E não é só escutar, mas também obedecer. Alors, qu'est-ce que vous allez devenir? Então, o que vai acontecer com cada de vocês? J'ai l'habitude de poser cette question à des enfants Normalmente eu faço essa pergunta para crianças, et à des jeunes. e também a jovens. Lequel d'entre vous voudrait rater sa vie? Qual dentre vocês gostaria de estragar sua vida? Alors, quand ils entendent ça, ils ouvrent des grands yeux. Então, quando eles escutam isso, eles arregalam um olho desse tamanho. Et je répète, E eu repito. je ne me suis pas trompé. Qui voudrait rater sa vie? Levez la main. Então, eu não me enganei, eu falo de novo. Quem quer jogar sua vida pelo ralo, levanta a mão. Et personne ne lève la main. Ninguém levanta a mão. Alors je dis, qui voudrait réussir sa vie? Então, eu pergunto, quem quer que sua vida dê certo? Levez la main. Então, levante a mão. Alors nous parlons la même langue. Então, estamos falando a mesma língua. C'est bien. Alors nous vous souhaitons une pleine réussite dans votre avenir. Então, nosso desejo é que o futuro de vocês realmente dê tudo certo. Première chose, pour la question de la vieillesse, Primeiro, em relação à velhice, ne vous faites aucun souci, ça vient tout seul. não se preocupe porque ela vai vir sozinha. Vai vir Não de faites qualquer jeito. aucun effort. Não precisa fazer nenhum esforço para isso. Mais profitez, tandis que vous êtes jeune, Mas, ao contrário, aproveite enquanto vocês são jovens. de laisser à Dieu toute la possibilité de remplir de votre cœur de sa parole. Então, aproveite enquanto vocês são jovens de deixar que Deus preencha cada espaço da sua vida. Dans la Bible que j'ai pris avec moi, ça fait rien. Eu peguei uma Bíblia, Voilà. mas Dans la Bible,
On lit ceci dans le psaume 32, Salmo 32, verset 8. versículo 8, Salmo 32, 8. Psaume 32, verset 8. C'est Dieu qui nous parle É Deus quem está falando. et qui dit ceci. E ele fala, vou ler que já disse. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. C'est magnifique cette promesse. Essa promessa é fantástica. Est-ce que nous savons nous emparer des promesses de Dieu pour voir Dieu les accomplir? Será que nós sabemos nos apoderar dessas promessas de Deus para que Ele possa cumpri-las na nossa vida? Au Perdão. Québec, nous avons rencontré un homme de Dieu Quando nós fomos no Quebec, no Canadá, nós encontramos um homem de Deus. qui maintenant est à la retraite, Agora ele é aposentado, mais qui nous a raconté ceci. que nos contou uma história. J'avais 17 ans quand Aí, j'étais... e com um sorriso ele falou isso. J'avais 17 ans quand, en Tchécoslovaquie, j'ai reçu Christ dans ma vie. Falou, eu tinha 17 anos quando eu morava na Tchecoslováquia na época e eu aceitei o Senhor Jesus. Et j'ai appris à faire confiance à Dieu. E foi então que eu aprendi a confiar em Deus. J'ai appris à m'attendre à l'accomplissement de ses promesses. E eu aprendi a esperar nas promessas de Deus. Et j'ai eu tout de suite l'envie de partager le trésor que j'avais dans mon cœur. E desde então eu tinha vontade de compartilhar com os outros o tesouro que eu tinha no meu coração. Alors j'ai pris des Bibles avec moi, Então eu peguei algumas Bíblias comigo, mon sac, uma bolsa, uma sacola, et je suis allé frapper aux portes. comecei a bater de porta em porta. Dans ma ville. Na minha cidade, Et naturellement, il y avait ceux qui étaient opposés. e naturalmente muita gente, a maioria eram opostos, não gostavam disso. Et un jour, E um dia, ils m'attendaient avec des pierres. eles estavam me esperando com pedras na mão. Et tout à coup, j'ai entendu au clocher sonner 12 coups. E eu escutei no sino da igreja que deu 12 badaladas de sino. C'était midi. Era meio-dia. Et j'ai pensé à ce verset du psaume 23, E eu pensei então no versículo do Salmo 23, où il est dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. onde ele fala: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. » Et j'ai dit « Seigneur, les adversaires, ils sont là, E eu falei assim com medo: mas Senhor, os adversários estão aqui. mais la table, elle est où? Mas eu não estou vendo mesa nenhuma. Elle est où la table ?» Mas onde está a mesa que você está falando? Je vais frapper encore à une porte. Eu vou tentar mais uma porta. La porte s'est ouverte. A porta se abriu Entrez, monsieur, on vous attend pour le repas. e me falaram: pode entrar, nós estávamos esperando o senhor para o almoço. Il avait fait confiance à Dieu. Ele tinha confiado em Deus. Il avait cru en ses promesses. Ele tinha crido nas suas promessas. Et il a vu Dieu accomplir une chose merveilleuse. E ele viu que Deus cumpriu uma coisa maravilhosa. Vous savez, nous n'avons rien à vous apprendre. A gente não tem nada para ensinar para vocês. Ce qui compte ce soir, ce n'est pas nos paroles, O que conta hoje à noite não são as nossas palavras, mais la parole de Dieu. mas a palavra de Deus. C'est de cela que vous devez vous souvenir pour ce soir. O que a gente quer que você se lembre hoje à noite são as palavras de Deus. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. O Deus fala: eu conheço os projetos que eu tenho para vocês. Jérémie 29, 11. Jeremias 29, 11. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Est-ce que vous êtes capable de faire confiance à Dieu? C'est vrai, il a un avenir pour moi. Vocês conseguem confiar em Deus acreditando que Ele tem um futuro bom para vocês? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu désire le meilleur pour vous? Você tem a certeza que Deus quer o melhor para você? Est-ce que vous croyez qu'il peut vous conduire jusque dans les plus petits détails de votre vie? Você acredita que Ele pode te dirigir mesmo nos
detalhes menorzinhos da sua vida. Puisque nous sommes entre nous, je vais vous confier un secret. Já que nós estamos assim num grupo pequeno, eu vou contar um segredo para vocês. Mais gardez-le pour vous. Mas não é para espalhar. Quand est arrivé pour moi le moment de penser à une éventuelle épouse, Quando chegou a hora para mim de pensar eventualmente em me casar e encontrar uma esposa, il y a plusieurs personnes se faisaient du souci pour moi. muitas pessoas se preocupavam comigo. Un jour, une chrétienne m'a dit, vous croyez pas que c'est le moment de vous construire un nid? Uma senhora veio e falou, você não acha que não está na hora de você construir o seu próprio ninho? Mais moi, je pensais, je n'aurais sûrement pas une plus belle occasion de prouver à Dieu que j'ai confiance en lui. E ele pensou, falou, olha, essa é a melhor ocasião que eu vou ter na minha vida de fazer confiança em Deus. Et si je le laissais faire dans ce domaine? E se até nesse aspecto eu deixasse Deus agir na minha vida? Ah, j'ai l'impression que vous écoutez maintenant. Agora eu acho que vocês estão escutando melhor. Alors, à cette personne qui me disait, mais vous croyez pas, il faudrait penser à ça? E essa pessoa que estava me falando, mas meu, você não acha que está na hora de você fazer alguma coisa? J'ai dit, madame, est-ce que vous pouvez garder un secret? Falei, minha senhora, a senhora acha que a senhora pode guardar um segredo? Oui. Lógico, lógico. Et j'ai dit, alors moi aussi. Então eu também sei. Est-ce que vous permettez que je fasse entièrement confiance à Dieu et que je le laisse agir sans même avoir les avis de droite et de gauche? Então a senhora concorde que eu deixe Deus agir na minha vida, sem que eu me preocupe com a opinião de ciclano, de fulano, que ele só age na minha vida? Est-ce que vous croyez que Dieu a dit à Adam, Ou você acredita que Deus disse para Adão, j'ai caché quelque part dans le jardin d'Éden celle qui deviendra ta femme? eu escondi em algum lugar do Jardim do Éden aquela que vai se tornar a sua esposa? Alors va la chercher. Então, vai buscar. Cherche partout. Procure em tudo quanto é canto. Non, ce n'est pas ce que nous lisons. Não é isso que Deus falou. Dieu a eu besoin de plonger Adam dans un repos parfait. Deus precisou fazer com que Adão caísse num sono muito profundo. C'était la première anesthésie de l'histoire. Foi a primeira anestesia da história. Et pendant qu'Adam dormait, Enquanto Adão dormia, Dieu a fait l'épouse pour lui. Deus preparou a mulher para ele. Et c'est Dieu qui l'a amené à Adam. E foi Deus que trouxe a mulher para Adão. Adam n'a pas eu besoin de chercher. Adão nem precisou buscar a esposa. Alors ce soir, je vous présente mon épouse. Então hoje eu vou apresentar minha esposa para Tu peux vocês. venir plus près, voilà. Et je n'ai pas eu besoin de faire preuve de fièvre pour la trouver. J'ai laissé à Dieu le souci de la trouver pour moi. Eu não precisei ficar esquentando a cabeça para encontrar minha mulher. Deus que me trouxe essa mulher. Bien sûr qu'à un certain moment, Dieu m'a dit, c'est elle. Obviamente, uma hora Deus me falou, olha, ela vai ser sua esposa. Et alors j'ai pu aller de l'avant. Então eu pude caminhar para frente. Et j'ai fait, et nous avons fait ensemble une découverte. E foi juntos que nós fizemos uma descoberta. Dieu a permis que les deux ensemble, nous puissions faire pour lui de belles choses. E foi Deus quem permitiu que juntos nós pudéssemos fazer coisas maravilhosas para Deus. Elle était capable de composer des chants. Ela tinha o dom de compor cânticos, música. J'étais capable de quelques petites autres choses. E eu sabia fazer algumas outras coisinhas. Mais tout ça a permis que depuis 1962, Isso eu não tinha nascido, não. Ele permitiu que, desde 1962, nous soyons au travail pour faire connaître l'Évangile aux enfants. nós estamos no Ministério de Evangelização de Crianças. On a eu une vie formidable, Nós tivemos uma vida fantástica, passionnante. apaixonante. On aimerait vous faire envie. A gente gostaria de contagiar vocês com essa alegria. On est jaloux pour vous. A gente tem... A C'est gente ça. gostaria de contaminar vocês
com esse ânimo que nós temos. Pas jaloux parce que vous êtes jeune et puis nous ne le sommes plus tellement. Agora eu entendi. Não é, a gente não tem orgulho, assim, ciúmes que vocês são jovens e a gente é velho. Et vous savez, entre nous, que ce soit vous, que ce soit nous, on est nés dans le siècle passé. Hein. E para falar a verdade, que seja vocês ou a gente, nós ambos nascemos no século passado. Mais on a un Dieu qui est plein d'ambition. Mas nós temos um Deus que tem muitas ambições para vocês. Et qui est prêt à agir merveilleusement chez celui qui lui fait vraiment confiance. E Deus está pronto a agir de uma maneira fantástica na vida daqueles que fazem totalmente confiança a Deus. Alors c'est ça qu'on avait envie de partager avec vous ce soir. Então é isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês hoje à noite. Je regarde la montre. Eu estou olhando o relógio. Vous savez, en Suisse, nous avons des horlogers. Na Suíça nós temos pessoas que trabalham com relógios. Je n'ai jamais compris Nunca entendi pourquoi eux qui sont capables de faire des merveilles, porque essas pessoas que sabem fazer relógios assim maravilhosos, ils n'ont pas inventé une montre dont les aiguilles tournent plus lentement. por que eles não inventaram um relógio cujos ponteiros pudessem girar um pouquinho mais devagar? Alors depuis que j'ai commencé de vous parler, le temps a tourné. Então ele está com a impressão que ele começou a falar e o relógio está andando mais rápido. Et je vois que les secondes et les minutes et les heures ont la même durée au Brésil ou en Suisse. Eu percebo que na Suíça ou aqui o relógio acontece a mesma coisa. Alors moi je vous dis une chose. Então tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Buon viagem para a vida. Eu desejo para vocês uma viagem maravilhosa na sua vida. Tu peux le dire en français. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Et qu'il mette en vous le fait de se réjouir de partir à la découverte des belles choses qu'il vous réserve. E que Deus coloque no coração de cada esse desejo de descobrir as coisas maravilhosas que Ele planejou para vocês.